Então, o Brasil tem o quê? Descoberto 500 anos. E é muito pouco, se a gente pensar ainda da descoberta, que nem era um país ainda, estava se formando. 500 anos não é nada numa formação. E a maior parte dessa formação é escravidão. Começou com a escravidão e tem escravidão até hoje. Um dos maiores problemas do Brasil não é não ter guerra, é a escravidão. E a gente vem da escravidão, a gente mantém a escravidão e a gente mantém o senso de escravidão. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente não dá valor ao próprio povo que pertence a gente. Ah, eu acho até uma coisa que eu estava refletindo nesse tempo que é o que outros países têm que é positivo, mas também extremamente negativo, é a nacionalidade. As pessoas têm a nacionalidade local, então elas são orgulhosas daquela bandeira, elas são orgulhosas daquele país. Tem um lado muito negativo disso, claro, mas essa nacionalidade também traz um senso de pertencimento e união que é muito positivo. E é uma coisa que eu não sinto que a gente tem. Essa união É, por nação, sabe? Que a gente é um povo mas brasileiro. eu, eu acho que eu quero trazer uma fala da Lilian Schwartz, que ela tem um livro que chama Brasil, uma biografia, né, com Uhum. a... Depois eu dou os dados aqui mais direitinho, porque não é só dela. São duas mulheres, que coisa maravilhosa. É a Heloísa Murgel. E aí, olha que interessante que ela fala dessa coisa da identidade, né? Tava assistindo um vídeo, assim, as pessoas falam muito sobre a identidade nacional, qual que é a identidade do brasileiro e tudo isso, né? Aí ela, olha o que ela falou, eu até anotei aqui. Não vale a pena a gente cair nessa lorota de identidade. Identidades sociais são construções sociais muito escorregadias, que é isso que eu tô falando. Se você é de São Paulo, se você é de Minas, é, né, assim, cada um tem um contexto ali. Vale mais a pena prestar atenção como que em diferentes momentos e contextos do Brasil a gente construiu a nossa identidade. Então, se você pega lá, sei lá, década de 30, a identidade do brasileiro era uma coisa. E assim, se você era gaúcho, se você era paulista ou mineiro, também elas eram diferentes, né? E pensar essa identidade é algo de quem, muito de quem foi colonizado. Essa discussão sobre identidade vem muito à tona por, né, nações que foram colonizadas. Os colonizadores, eles não pensam em identidade, eles pensam em tradição, que é muito diferente. Porque o francês, o espanhol, ele não tá falando, identidade, qual que é a nossa identidade? Isso tá muito claro para ele. A questão é manter as tradições, né? Olha lá os ingleses que, né, as corridas, o não sei o quê. Mano, tem coisa que eles fazem que tem dois, sei lá, 1000 anos, não sei, mais, Uhum. bem mais de 500 anos, né, assim, de tradição. Que a família real mantém há sei lá quantos séculos e tal. A gente não tem isso. Então, assim, essa coisa da tradição, o que que é tradição no Brasil? Não sei, o gaúcho tem uma tradição, o paulista tem outra, tipo, a gente. Então, é uma coisa de que é colonizado, né? Essa discussão da identidade que precisa sempre se afirmar. E aí ela termina falando assim: o tempo inteiro discutindo isso como se tivesse sempre algo em falta, como se faltasse alguma coisa. Porque falta, né? Ou na verdade, ela fala, no fundo sobra, né? Porque sobra muita coisa. A gente tem tanta coisa que é difícil caber, né, nessa identidade, né? Mas a gente tem esse vazio, assim. É uma reflexão muito maravilhosa, Cintia. Eu É, nunca tinha pensado nisso, de como a gente formula a frase, né? De pensar em tradição e pensar em identidade. E quando a gente fala de um país que foi formado, né, imensamente por pessoas escravizadas que tiveram seu passado apagado. Então, quando eu olho lá para minha ancestralidade, eu consigo ir, nossa, meu avô nasceu em Portugal, é a família dele, isso tem registro, tá tudo, eu sei de onde eu vim. Agora, se você pega alguém que tem 80% de ancestralidade africana, ele não tem história. Talvez ele não saiba nem tipo, qual país da África, qual região, qual que etnia, porque as pessoas eram trazidas com as suas histórias apagadas, com seus nomes apagados. Então, é, como que a gente vai falar de tradição se isso foi roubado das pessoas, né? Quando eu fiz o meu teste genético, eu e o Lu, nós fizemos juntos, né? E aí eu tenho, sei lá, acho que no meu caso dá 90% de
de ancestralidade, né, de coisa voltada para a Europa ali, regiões Itália, Portugal, não sei o que, né. Olha O essa dele, branquitude nessa pele também, né, porra, Cintia que Cruz? merda. E no caso dele, deu acho que 80% África, né? E ali aí o teste consegue falar da região e tal, tudo certinho. Só que é isso. O que que ele vai saber desses 80% de que ele é formado, né? Não tem registro. Então é muito triste, né? E o Muito triste. Brasil, eu até falo com pessoas daqui de fora, porque eu lembro de estar vendo esses dados. O Brasil, mais de 50% da população é não branca, né? Então, mais de 50% não é branca. Os negros no Brasil, nos Estados Unidos, são só 11%. Então, nos Estados Unidos, a população negra é 11%. E lá, a cultura negra acaba sendo mais forte. Por exemplo, se manteve os nomes. Os nomes africanos são utilizados nos Estados Unidos. Não totalmente, mas se mantém. No Brasil, a gente não Sim. tem os nomes africanos, né? No Brasil foi mudado os nomes, foi realmente apagado essa história dos nomes. A gente tem culturas religiosas, então a gente tem religiões que nasceram na escravidão, adaptações de religiões africanas e tudo mais. Nos Estados Unidos é um pouco mais diferente essa parte de religiões, mas também tem essa variação. Mas como é importante a gente olhar para esse lado, principalmente nesse discurso, e eu vejo muito esse discurso da guerra. E não é relacionado à guerra, é relacionado a gente, é relacionado ao povo. E é muito importante que a gente, como povo, primeiro a gente, como ser humano, tem que gostar do ser humano. Esse é o principal. Não é sobre só ser brasileiro e gostar de brasileiro. Porque a gente tem esse outro fator que é a gente não gosta de coisas que foram feitas no Brasil, né? Que é o contrário, na verdade. Coisas importadas são melhores. Mas por que que são melhores? A comida brasileira não vai importar comida dos Estados Unidos. O queijo nem é Vai vir queijo. um monte de lata de Não é nem feijão. Pelo amor de queijo. Deus. Eles não comem queijo, é derivado, é produto parecido com queijo, é o que está na identidade, mas vende como queijo. Então, é importante que a gente pense nisso, de como o brasileiro a gente tem tantas coisas maravilhosas, tantas coisas gostosas. E eu queria trazer um ponto aqui, Cintia Cruz, que estava no começo, mas a gente acabou falando de tanta coisa que eu não consegui trazer, que é Ah. outro tema. Você quer ainda trazer alguma coisa relacionada a isso, dessa parte? Que é um Não, eu outro ainda tenho tópico. coisas para falar, mas tem outros Tá. tópicos. Tá, Pode, mas pode posso entrar. mudar de tópico, né? Isso que era o meu Pode, ponto, pode. tá? Porque eu queria falar sobre as relações pessoais que nós temos, Cintia Cruz. Porque esse fator. Olha a animação, olha a animação. Ai, ah, As uhul. relações, Cintia Cruz. O brasileiro, vou até falar mais perto do microfone aqui. O brasileiro transpira sexualidade. O brasileiro transpira conexões humanas. O brasileiro transpira o toque, o abraço, o beijo. O brasileiro não. Ele não tem esse negócio de que, tipo, não sei, não tenho certeza quantas emoções. As emoções do brasileiro estão saindo na pele, assim. Sabe o asfalto no sol, que tá a fumacinha saindo, que você olha? A emoção e o brasileiro tá assim, tá saindo da pele do brasileiro. Isso é Mas e os maravilhoso. italianos, os espanhóis? Você não sente que também tem um pouco disso? Como brasileiro, não. Como brasileiro, não. Tá. Eu já saí com espanholas, já saí com italianas, mas não tem essa. Ó, é muito similar, vou dizer. O povo latino tem similaridade nesse transpirar. Então, o mexicano também tem transpira essa parte como nós também. Mas o italiano também transpira sexualidade, o espanhol também, então existe uma conexão. Mas o que eu sinto do brasileiro, o que eu sinto do brasileiro por exemplo, eu tenho um exemplo que sempre vem na minha mente, que tava num parque, no verão, e tava cheio de gente, tava na Irlanda. E eu lembro assim que tinha povo, tipo, uma pessoa deitada no colo da outra, e eu pensei, será que essa pessoa é amiga ou será que é namorado? Quando eu olhava, assim, continuava na pesquisa que eu estava fazendo mentalmente ali, tirada do meu próprio momento, né, sem base fundamental nem na ciência, eu via duas pessoas que eu falava, aquelas duas pessoas ali vão se comer. E eu sei porque elas não são daqui. Elas vão se comer, elas estão falando do jeito que elas estão se comendo já. O olhar delas, o jeito do corpo, o jeito de falar. Aquela pessoa sabia, ou é um relacionamento já que eles estão, ou eles vão se comer logo logo, ou já estão se comendo. Enquanto o europeu eu via e falava, esse aqui eu não sei se está se comendo, se vai se comer, ou se já comeu alguém, porque eu nem sei se passou esse fator aqui. Então, a sexualidade, É. nossa, Cintia Cruz. Por exemplo, o Tinder no Brasil. Eu tava um pouco tempo atrás, conheci umas pessoas novas que são amigas da minha namorada. Eu tava falando, o Tinder no Brasil você instala, você quer sair com alguém, você sai com alguém. A pessoa não tem esse.
Ah, mas tem que pensar. Não, a gente tem dois adultos, e os dois adultos querem sair tomar um café, eles vão sair tomar café. Terminei meu raciocínio aqui. É, não, eu ia falar que eu acho que isso não tem a ver com essa coisa da hipersexualização das brasileiras, né? Não é isso que a gente está falando, mas está falando de como a gente, enquanto povo e tal, a gente tem essa coisa mais carnal, mais física mesmo. E não é só nos relacionamentos amorosos e é com os amigos, né? Assim, a gente tem uma liberdade corporal que eu acho que é diferente, assim, até. E aí, eu acho que isso se expande em como a gente também se comporta socialmente. A coisa de falar alto, de ser espaçoso, porque a gente tá no mundo, né, queridos? A gente não tá pedindo desculpa pro mundo, porque, nossa, deixa eu usar o mínimo de espaço possível, porque, né, desculpa, mundo, por eu estar aqui. Não, a gente então, assim, soa como falta de educação em muitas outras culturas? Muitas vezes sim, né? Porque é isso, a gente é beijoqueiro, vai dar um puta beijo no namorado no meio do restaurante, vai, né, enfim. É espaçoso. É o quê? Isso é espaçoso, mas é importante porque, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui da Alemanha. A Alemanha tem regras. A Alemanha tem muitas regras. E o que que a regra faz? A regra castra. A regra limita a gente. O brasileiro trabalhou de segunda a sábado. Ele vai ter o domingo para fazer o churrasco dele. Eu odeio que o vizinho vai ouvir a música alta. Eu odeio. Mas o brasileiro tá fudido. Então ele vai ouvir a música dele porque ele tá fudido. E vai fazer o quê? Vai ouvir a música dele. E vai fazer o churrasco dele.